Gabriel. Pessoal, antes de entrarmos propriamente no conteúdo do nosso curso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu só tentar compartilhar aqui. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem definir em poucas palavras, que características a nossa geração tem hoje em dia, os jovens da nossa geração, da nossa idade, aí nos anos 2000 ou até um pouquinho antes, que características essas gerações mais recentes têm? Podem usar o chat também, viu, pessoal? Acho que a facilidade de aprendizado por conta da internet. Uma geração que aprende fácil. Que mais? Ao meu ver, é uma geração mais empática também. Tem mais empatia? Isso, na minha opinião, sim. Boa. Que mais? Que tipo de comportamentos vocês acham que essa geração mais recente tem? Alguém falou alguma coisa? Eu, Rebeca, boa noite, Vitória. Olha, Geração mais resiliente emocionalmente. uma geração mais resiliente emocionalmente. Só coisa boa, né, galera? Tem alguma coisa assim que vocês acham que nós temos de dificuldade? Eu acredito que nós temos uma tendência muito grande de se esquecer rápido das coisas. A memória é curta. Eu acho que, de novo eu aqui, né? Eu acho que a gente também recebe, a gente sente mais fácil a pressão e é mais sensível a ela. Eu acho que isso é um fator nosso também. Acho que até recentemente eu ouvi sobre isso, né? Então, é uma geração que, às vezes, sob pressão, desestabiliza muito fácil, né? Boa. Mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma opinião? Ok. Se alguém quiser colocar no chat também, eu posso ler depois. Mas com isso em mente, né, fazendo esse exercício, eu gostei muito que vocês trouxeram muitos pontos fortes da nossa geração. E recentemente, essa pergunta foi feita para alguns líderes, né? Algumas pessoas mais velhas, inclusive eu estava lá nesse mesmo ambiente e fizeram essa pergunta sobre uma geração que eu também faço parte. E aí a gente falou uma geração muito ansiosa, muito impaciente, é uma geração que é muito imediatista, é, é uma geração que não tem tanto tato para falar, uma geração mais insegura. Então, eles trouxeram bastante essas características que eu acredito que alguns de vocês também possam ter pensado. Mas nesse início de semestre, eu gostaria de deixar uma mensagem, antes da gente entrar no curso, sobre como que essa geração realmente tem sido aos olhos do Senhor esses últimos dias. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo e depois a gente pudesse comentar um pouquinho de como que é o sentimento de vocês após descobrir o que esse vídeo vai ensinar para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui. Gen Z and some of the other age groups, there is a declining interest, generally speaking,
in organized religion. But in the church and in the church educational system, we're seeing the opposite. The trends are all upward. People will hear a story about someone who's stopped going to church or is losing their faith, and then they'll hear this national data around Gen Z and they'll think, oh, everyone's leaving the church. But I think a narrative develops. Yeah, it does. Everybody's leaving. In fact, young people are flocking to their faith in our church at record levels. This year, we had the highest number of Institute students and the highest percentage ever in the history of the church. Even as Institute's growing, our campuses are growing. This fall, every single church university was up at record enrollment rates. BYU Idaho had the largest enrolled class ever in its history. So something is definitely happening in the hearts and minds of these young people. We take too much credit for ourselves sometimes. Yeah. I think the Lord is working, the Spirit is working in this generation, and they feel it. For example, what did I hear the other day? Half the workers in the Rexburg, Idaho temple are students at BYU Idaho. And that's, I mean, it's just one indicator that shows you what's happening in their spiritual lives. But in the end, I believe they're turning to the Lord. Their faith is growing. They respond to the Spirit and to spiritual promptings. And it's a generation, I think, that's more and more attuned to the holy in life. It wouldn't be accurate to say, even though the numbers are up and the enrollment's growing, that there aren't young adults and youth who struggle and who have faith questions. But what's amazing is how many find their way back to realize it is the church and a testimony on the church that they can anchor on. And, President Nelson said, the truth is it's much harder to find happiness where it doesn't exist. But when you yoke yourself to Jesus Christ, He and He alone does have the power to bring you to the joy you need in your life. Try the path the Lord has outlined, and you'll find in due course that it works, that it really is the source of happiness. Então, pessoal, depois de ver esse vídeo, como vocês se sentem? O que vocês aprenderam nesse vídeo que chamou a atenção de vocês? Algo em que eu pude observar é que mostra que nós somos, os jovens escolhidos, em que estamos cada vez mais buscando estar no caminho do Salvador Jesus Cristo. Tanto que mostra que o número de matrículas no Instituto está crescendo e nas faculdades da igreja. Isso mostra que as pessoas querem, que os jovens querem se aproximar e se chegar e aumentar a sua fé cada vez mais em Jesus Cristo. Vocês imaginavam que era esse o cenário da nossa geração? Em números? Um dado interessante, né? Não imaginava que literalmente seria tudo isso, né? O Elder de Christofson, ele falou coisas pertinentes aí sobre o Espírito, sobre o Senhor, né? É mais fácil da gente sentir esse Espírito e agir de acordo com ele também, entendeu? Eu gostei bastante disso. É uma geração, eu gosto muito isso que o Luiz Paulo falou, eu gostei muito quando ele falou sobre, é uma geração que tem sentido muito o Espírito, né? Tem tomado decisões baseadas nessas experiências que tem espiritualmente. Por mais que exista uma tendência, uma aversão a alguns jovens de participarem de uma religião organizada. Ele fala bem lá no início, né? Mas que nunca se viu um cenário tão crescente, globalmente falando, de jovens se unindo à Igreja de Jesus Cristo. Que outras coisas vocês encontraram aí de interessante nesse vídeo sobre a nossa geração?
Eu achei interessante que ele falou sobre a alegria, né? Teve uma frase que ele disse que eu acho que dificilmente você vai encontrar alegria onde ela não existe. E eu acredito que isso também esteja muito ligado ao fato dos jovens estarem mais próximos da igreja. Porque se a gente for parar para pensar, o mundo, ele está cada vez mais conturbado. São muitas ideias diferentes, muita oposição, muita pressão. E isso faz com que algum daqueles impactos que foi dito lá no começo realmente possam afetar a nossa geração. E aí a única coisa que a gente quer é paz e ser feliz. Então não tem lugar melhor para a gente encontrar isso, né, do que na igreja. Excelente, né, Letícia? Eles falam sobre a felicidade. Então, muitas pessoas buscam felicidade, independente da geração. Mas, como ele cita no vídeo, né, essa geração Z, ela tem buscado felicidade e os números mostram que na fonte correta, que é já a Igreja de Jesus Cristo, o evangelho dele. Alguém que comentou aqui, né? A Richelle falou, eu achei interessante, pois é uma geração com mais sintonia com o Espírito, jovens buscando estar mais próximo do Salvador. Eu até comentei, né, Richelle, sobre isso, que ele comenta, né, que aparentemente algumas pessoas podem achar que nós estamos muito distraídos, porém os nossos líderes, né, representantes de Jesus Cristo e os números dizem que os jovens estão cada vez mais em sintonia com o Espírito Santo. Achei interessante sobre o dado que diz que metade dos que vão ao templo estão matriculados na BYU. Então, metade dos oficiantes lá, né, na região de Idaho são jovens. Parece com aqui em Belém ou não? Tem pouquíssimos jovens aqui também no nosso templo. O que vocês acham? Eu vou falar minha opinião, né? Eu tenho encontrado bem mais pessoas da nossa geração servindo como oficiantes, do que, por exemplo, a minha mãe comenta, né, sobre a época dela. Então, isso mostra que nós somos os líderes da nossa própria geração e que o Senhor tem confiado trabalhos importantíssimos nas nossas mãos. E, queridos amigos, eu queria iniciar, né, esse semestre com esse vídeo para que nós pudéssemos nos orgulhar das escolhas que nós temos feito com relação à nossa própria vida, com relação ao Evangelho de Jesus Cristo, e que se as pessoas, ou até mesmo nós mesmos, temos a opinião de que nós somos uma geração muito distraída, muito insegura, né? Esses adjetivos que também fazem parte, mas que vocês lembrem que expressivamente a nossa geração tem se destacado no trabalho do Senhor. E que isso nos sirva de incentivo para esse semestre no Instituto, tá bom? Então, falando propriamente do nosso curso, vou compartilhar aqui a minha tela. Então, nós vamos iniciar aqui o curso que tem como nome Os Ensinamentos do Presidente Russell M. Nelson. E hoje a nossa aula é a nossa primeira aula e vai ser baseada numa biografia, um discurso biográfico do presidente Oaks, que ele fez com relação ao presidente Russell M. Nelson. E qual é o objetivo, né, galera, de nós estarmos aqui neste curso? É que... Deixa eu pedir para alguém ler aqui. O Igor pode ler para a gente? Posso? Boa noite. Boa noite. O objetivo do curso. O objetivo deste curso é ajudar os alunos a aprender sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo e a se tornarem mais semelhantes a eles, estudando e praticando os ensinamentos do presidente Russell M. Nelson. Obrigada, Igor. Como que vocês acham, galera, que estudar sobre
o profeta, né, o nosso presidente atual, Russell M. Nelson, ele nos ajuda a aprender mais sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo? Rebeca? Pode falar. Assim, estudando de modo geral os discursos do presidente Nelson, eu tenho observado que, assim, no passado ele levou uma vida muito semelhante à nossa, né? Então, eu não sei se vocês tinham essa visão, mas antigamente eu tinha a visão de que o profeta tinha levado sempre aquela vida perfeita, né? Para ele ter sido chamado como profeta, ele sempre foi ali imaculado, digamos assim, quase sem pecado. Eu tinha esse desenho na minha cabeça. E aí, com as experiências que o presidente Nelson tem compartilhado, eu percebo que não, né? Que era totalmente o que eu pensava. Então ele tinha uma vida muito semelhante à nossa atualmente. Claro que com algumas diferenças de época, de geração, mas os mesmos desafios ele enfrentava, a gente enfrentou. Então ele teve problemas, por exemplo, com relação ao pagamento do dízimo, depois ele se arrependeu. Ele teve experiências muito dolorosas que depois ajudaram ele a ter inspirações, experiências significativas. Então, quando ele compartilha as experiências dele, eu consigo assim enxergar ele como, né, alguém próximo e como alguém que tem um discipulado como o meu também parecido nesse sentido. Então, nesse sentido ele consegue me ajudar a aprender mais sobre Salvador, sabe? As experiências dele nesse sentido me inspiram e aí eu acho bacana isso. Obrigada, Igor. E assim, Igor, a tua fala me lembra, né, de que às vezes as pessoas erroneamente acham que seguir o profeta hoje em dia é desnecessário, né? Seguir um líder que é humano como nós é desnecessário, né? Não é possível isso. Não existe alguém que pode me aproximar mais do Pai Celestial e de Jesus Cristo sendo um ser humano como eu. Mas ele, por ter sido escolhido pelo Pai Celestial e Jesus Cristo, para nos guiar aqui, as suas falas, a sua vida, ela muitos princípios. E é por isso que existe um curso no Instituto. Então, eu queria que vocês gravassem isso de maneira bem simples, né? Esses encontros que nós vamos ter, eles têm como único objetivo fazer com que nós aprendamos mais sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo e como podemos nos tornar mais semelhantes a esses dois seres que nós adoramos, né? E vamos usar como exemplo e também aprendizado aquilo que o nosso profeta atual nos diz. Quando a gente pega o início dessa biografia que o Elder Oaks fez, né, que ele tem como título guiado, preparado, comprometido, né, são adjetivos. Guiado, preparado, comprometido. E eu queria que vocês comentassem aqui por que vocês acham que ele usou esse adjetivo sobre o presidente Nelson, de guiado? Eu vejo que ele usou esse título guiado porque ele é aquele, né, que orienta todos nós, em que ele recebe a revelação de Deus e ele nos guia, nos direciona o caminho que devemos seguir, para cada vez mais estarmos seguindo o caminho do Salvador Jesus Cristo. Boa, Firmino. Então, esse adjetivo guiado nos lembra que ele é orientador. E ele é orientado. Então, ele não fala a sua opinião pessoal, né? Que às vezes pode ser muito coerente, mas suas palavras são guiadas. Ele é orientado e nos orienta. E preparado, pessoal? Como que vocês acham que se deu a preparação do nosso profeta? Foi uma imersão de 30 dias num curso, alguma coisa assim? Como que vocês acham que foi essa preparação? Desculpa. Preparado, acho que assim, ele se preparou bastante, né? Então, de orientação, sim, não, né? Se, como se preparar mais, né? Para não desviar também, de ter também. E eu gostei muito
ah, isso, né? Que a gente também tem que se preparar também para voltar presencial também. Né? Então não é só o profeta, a gente também tem que se preparar também. Boa, Alisson. A gente aprende nas Já escrituras. Ah, pode desculpa, falar, nossa. pode Tá. falar. A gente aprende nas escrituras que o Senhor nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Na verdade, desde antes disso. Então, a preparação dele começou desde o nascimento, né? Com os pais dele, com as dificuldades que ele tinha depois, conhecendo a igreja, né? Desde lá, estudando as escrituras, fortalecendo seu testemunho, para finalmente chegar em 2018 e ser o profeta, o presidente da igreja. Boa, Luiz. O Luiz já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Quanto tempo que vocês acham que durou essa preparação até ele chegar a ser profeta? Era essa pergunta que eu ia fazer para vocês. Mas aí o Luiz já respondeu, né? Desde sempre, desde o ventre, desde muito antes do nascimento, ele já tinha sido escolhido e a preparação dele não foi igual uma educação secular, né? Com data, módulos bem definidos aos olhos dos homens, prazos, provas, provas entre aspas, né? Mas foi uma preparação de uma vida toda. E nós vamos aprender aí que aconteceu na vida dele, né? E eu tenho certeza que vocês vão se identificar com algumas situações. E por fim, pessoal, o que ele quis dizer? Por que vocês acham que ele escolheu esse adjetivo? Comprometido. Comprometido com o quê? A Richelle falou, né? Guiado pelo Espírito, preparado desde sempre, pois ele já tinha sido um escolhido, como foi comentado, e comprometido conosco ao espalhar as mensagens proféticas. Muito bem, Shelley. Excelente. Ele tem um comprometimento conosco. Então, ele cumpre a responsabilidade dele de nos orientar. Além da gente, ele é comprometido com quem mais? E é comprometido com o Pai Celestial, né? E no dia até hoje. Ele é comprometido com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Muito bom, pessoal. Então, eu vou dando seguimento aqui. Hoje eu gostaria de trazer alguns pontos desse discurso, dessa biografia que o Alderux ele fez, né? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre essa preparação dele. Depois, sobre o serviço e o amor que ele teve a vida toda, né? Serviço e amor ao quê? É o que nós vamos ver. Conhecimento e experiência, o comprometimento dele com o Evangelho de Jesus Cristo e diretamente ao Pai Celestial e Jesus Cristo, e o que tipo de liderança que ele tem, né? Nós vamos ver hoje. Sobre a preparação e orientação dele, eu achei interessante, nós vamos ler um pouquinho do discurso, mas eu achei interessante que o Elder Hux, ele começa dizendo assim, após passar décadas operando corações, como renomado cirurgião cardíaco, e depois tocando corações como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o presidente Russell M. Nelson chega com mão firme e amor inabalável por seu ministério como presidente da igreja. Então, mundialmente ele é conhecido por literalmente tocar corações, né? É a profissão dele. Mas ele tem um outro reconhecimento, né? Principalmente aos olhos de Deus, de que ele também vem tocando corações como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E é claro, né? Tanto para ele tocar literalmente corações do corpo humano, quanto para ele tocar corações como apóstolo de Jesus Cristo, ele precisou se preparar para isso.
Então, o presidente Nelson destacou como sua vida foi guiada e preparada por Deus para seu papel como presidente da igreja. Ele começa mencionando a orientação divina, que começou muitos anos antes dele ser chamado como profeta. Então, eu gostaria que, deixa eu ver aqui, o Gabriel, ele pudesse ler aqui, eu vou compartilhar com vocês um trecho. Um trecho do discurso do Elder Oaks. Vou compartilhar aqui com vocês. Gabriel, você pode ler para a gente, por favor, a preparação? A preparação do presidente Russell Nelson fica evidente, levando em consideração as experiências e realizações de toda a sua vida. É um renomado cirurgião cardíaco de vanguarda. É um brilhante escritor e orador, capaz de se comunicar em muitos idiomas. Conhece e ama as pessoas e entende os efeitos das decisões na vida delas. Conhece e ama as escrituras e o templo sagrado. É um administrador experiente que toma decisões pronta e resolutamente. Continua aqui, por favor, Gabriel. A preeminente carreira do Dr. Nelson, como pesquisador de vanguarda, cientista e cirurgião cardíaco, é bem conhecida. Tudo isso além de sua exemplar vida em família, foi parte primordial de sua preparação. Vocês conhecem a família do presidente Nelson? Vocês sabem a história da família dele? Eles eram ativos, menos ativos? Alguém sabe? Muito bem, então vamos descobrir juntos. Shirley, tu pode ler para nós essa biografia aqui, por favor? Russell Marion Nelson nasceu no dia 9 de setembro de 1924, filho de Marion Nelson e Edna Anderson Nelson. Ambos os pais foram membros menos ativos da igreja durante toda a infância de Russell, mas demonstravam ter grande amor pelos filhos e ocasionalmente os mandavam para a escola dominical. A princípio, o jovem Russell não se interessava pela igreja, preferindo jogar bola com os amigos. Mas quando fez 16 anos, seu coração começou a ser receptivo às verdades do Evangelho, e ele e seus irmãos foram batizados. Anos mais tarde, devido ao exemplar e à persuasão dos filhos, os pais da família Nelson voltaram à atividade. Pode seguir. O jovem Russell também aceitou de bom grado a oportunidade de obter instrução. Estava se dando conta de que o estudo é uma responsabilidade religiosa, tal como ensinaria mais tarde. Formou-se no ensino médio aos 16 anos e matriculou-se na Universidade de Utah. Quando o conflito da Segunda Guerra Mundial o impediu de servir uma missão de tempo integral. Muito bem. E aí, galera, o início da vida dele, vocês acham que foi perfeito? Que foi o cenário mais adequado para ele ser um profeta, por exemplo? Aparentemente. No caso, aparentemente, né, bem no início da vida dele foi bem difícil, né? Bem complicado. Porque, como mostra ali, a família dele era menos ativa. Então, ele jogava bola com os amigos, ele não queria saber tanto, né? Mas foi que depois de algum tempo ele sentiu esse desejo. Então já iniciou que os pais dele não eram firmes, né, na igreja. Mas de vez em quando ele ia lá na escola dominical e a princípio ele nem se interessava muito, ele preferia jogar bola, né? Parecido com alguns de nós no início do nosso caminho no Evangelho e com algumas das pessoas que a gente conhece.
que vocês aprendem com isso, hein? Acho que a gente consegue ver que ele, como falaram no início, né, que ele não nasceu imaculado, que ele não nasceu assim, já pronto, que ele precisou também passar por uma preparação. Ele também é humano, como nós, assim como nós temos na fase da adolescência, em outras fases também, a dificuldade de focar no evangelho e, né, colocar ele como prioridade, ele também teve essas dificuldades. Ele também teve essas dificuldades, muito bem. Então, já me simpatizo um pouco, né, com ele. Já vejo que a vida dele é bem próxima a alguns momentos da minha própria vida ou da vida das pessoas que eu conheço. E aí ele foi crescendo, né, galera? Ele se dedicou também ao quê? Qual foi a profissão que ele Ele, escolheu? ele se dedicou mais ao evangelho a partir dos 16 anos, que ele começou a sentir mais sobre as verdades. Boa. Então, aos 16 anos, ele começou a ter as suas próprias experiências espirituais e ele também era comprometido com a educação. Então, ele se formou, né? O Elder Oaks, ele fala que ele se formou com honra como médico e ele não parou de estudar. Então, ele fez pós-graduação, ele foi destaque no desenvolvimento da cirurgia de peito aberto, ele fez residência em hospitais, referência, e em meio a tudo isso, o que estava aumentando? Em meio a todas essas coisas do desenvolvimento profissional dele, o que chegou na vida dele? Até colocar a fotinho aqui. A família A dele. família dele. A família. Ele casou, né, com a Denzel White Nelson. E ela mesma, e tanto o Elder Oaks, né, como ela nesse discurso, eles falam que, apesar da vida tarefada, da carreira médica dele, o presidente Nelson sempre teve a família em primeiro lugar na vida. E a própria esposa apoiou muito ele em todas as atividades, né? As eclesiásticas, profissionais, militares, que ele foi convocado também. Quem pode ler, por favor, essa parte aqui, esse relacionamento? Esse relacionamento de constante apoio e amor Firmino. Ele caiu, né? Quem pode ler, por favor, esse relacionamento? Oi, tá ouvindo? Agora sim. Esse relacionamento de constante apoio e amor mútuo foi uma inspiração e uma influência estabilizadora para cada um de seus 10 filhos, 9 filhas e um filho. O relacionamento deles era muito carinhoso e mutuamente prestativo. De acordo com a filha Silvia Wesley, o caçula Ruth Nelson comentou: era bem óbvio que meus pais se amavam muito. Obrigada. Então, galera, olha, o início da vida dele não foi numa família que incentivava, né, com a frequência na igreja. Eles não tinham essa assiduidade. Ele não serviu missão porque por conta da Segunda Guerra Mundial. Ele se dedicou muito à carreira, mas isso trouxe uma vida muito atarefada para ele por causa dos estudos e dos destaques que ele tinha. Mas mesmo assim, a família era primeiro lugar na vida dele e ele teve poucos filhos, né? 10 filhos, 9 filhas e um filho. E os próprios filhos comentam que ele era muito carinhoso, prestativo e que os pais se amavam. E
Vocês se identificam, já se identificaram alguma vez na vida de vocês com tudo isso acontecendo na vida? Ou não? Sim. Mas eu entendi de novo. É, eu tenho certeza que, de acordo com o que nós estamos vendo e estudando até agora, cada um que está aqui já pôde sentir, né, isso alguma vez para uma pessoa. Muito bem. Então, em algum momento da vida, se ainda não sentimos, eu acredito que todos vão sentir. E eu tenho uma pergunta para vocês, né? Como que você sente que Deus tem preparado você para os desafios e oportunidades na sua vida? Através de quê? O que que tem acontecido na vida de vocês? Porque todas essas coisas prepararam o nosso profeta para ser o nosso profeta. E na vida de vocês, como que Deus tem preparado você para os desafios e oportunidades da sua vida? Eu acho que, para mim, tem muito voltado ao tema que foi feito no acampamento, Pensar Celestial. Eu acredito que isso tem me preparado bastante aos desafios da vida. E preparar e saber que Deus ele está nos ajudando sempre, pois nós temos uma companhia constante do Espírito Santo. E sempre estarmos com as pessoas da igreja, sempre firme no Evangelho, acredito que Deus ele esteja conosco sempre, nos fortalecendo e nos guiando. Boa, excelente, Shelley. E qual desafio que vocês já enfrentaram na vida que vocês perceberam assim? Eu já fui preparado para isso, tal situação me preparou para isso. Às vezes a missão, ou às vezes uma situação familiar, ou alguma fase da vida muito difícil, ou algum chamado, alguma responsabilidade. Tipo, eu tenho um exemplo. Como eu tenho vontade de servir uma missão, Deus ele mandou um meio para me preparar. Eu fui designada a ser como missionária de água. E eu acredito que isso já é um propósito dele para me preparar mais ainda para essa missão. Perfeito. Então, o próprio chamado, né, vai te preparar para um desafio maior que vai vir, que é a sua missão de tempo integral. Obrigado. Que mais, pessoal? Quero ouvir vocês, sobre a vida de vocês. Ah, eu, tipo, nesse dia, comecei a fazer faculdade, né? Isso é um desafio para mim, porque já é um novo preparo, né? É esse já, né? Então, eu fui buscando muita orientação do Senhor, né? E não foi no domingo que recebi a resposta, né? E eu estava lendo uma, uma, uma conferência, né? Que falava confiar em Deus, né? Então, isso foi uma resposta, né? Confia em mim que vai dar tudo certo. Então, tu vai ter desafios, vai, mas não vai estar sozinho, vai estar comigo. Então, através disso, eu confio mais no Senhor, né? Então, isso é meu preparo desde já, né? Como o filho Nelson se prepara também. Então, cada vez a gente fala, eu não vou conseguir, mas a gente vai conseguir, porque a gente tem que fazer esse alto, a gente sabe que a gente é fraco, mas a gente confia nele. Obrigada, Alisson. E, por exemplo, né, alguns aqui eu acho que já serviram missão de tempo integral, ou já estão até casados. Mas como que o desafio, por exemplo, de ter servido uma missão de tempo integral os ajudou pós-missão?
Me ajudou bastante, né? Eu mesmo ficava envergonhado falar com pessoas, né? Novas. Agora que eu estou me adaptando. A missão me ajudou bastante, sabe? Eu era vergonhoso, não falava com ninguém. Aí depois, para a missão, foi pegar esse tudinho que eu passei na missão e apliquei no meu conhecimento, né? Que a gente, é, que eu possa falar com as pessoas, mas ajudar as pessoas também. Boa, então desenvolveu a Rebeca, habilidade. Pode falar, Letícia. eu queria fazer um comentário que, inclusive, foi um dos ensinamentos, né, que eu aprendi com o presidente Nelson, que ele mudou muito a minha maneira de ver a vida, né? Ele falou que a felicidade que nós sentimos nesta terra, ela tem pouco a ver com as nossas circunstâncias, muito a ver com o enfoque da nossa vida, né? Se nós focamos nossa vida em Jesus Cristo, nós podemos encontrar alegria mesmo em meio a situações desafiadoras. Então, quando a pergunta foi feita, eu lembrei muito disso, porque às vezes não é sobre a dificuldade, às vezes não é sobre os problemas que a gente enfrenta. E como seres humanos, a gente realmente está nesse estado, né? De às vezes sentir tristeza, às vezes sentir desânimo. Mas isso tem muito a ver com a maneira como a gente vê os desafios. A gente pode, tipo, passar por um momento difícil e passar o resto da vida se lamentando por aquilo, ou a gente pode ver os desafios como oportunidades para crescer. Então, eu costumo dizer que às vezes a gente não tem noção das coisas que a gente pede a Deus, né? Tipo, a gente pede as coisas, mas às vezes a gente não tem ideia do peso daquilo que a gente está pedindo. Então, muitas vezes a gente ora pedindo para estar mais próximo de Deus, mas às vezes a gente também não quer ter a responsabilidade de passar pelo processo de estar mais próximo de Deus. Então, os desafios, eles sempre vão ser oportunidades para a gente crescer. Eu acredito muito de que o objetivo de Deus é que nós possamos progredir e sermos felizes, e encontrarmos alegria nesta vida. Mas tudo vai depender de nós para que isso aconteça. Tudo vai depender de escolhermos ser gratos pelas dificuldades, confiarmos em Jesus Cristo, segurarmos na mão dele e vermos as dificuldades como oportunidade para crescer e estar mais próximos dele. Excelente, Letícia. É desafiador ser preparado. E o presidente Nelson, ele também passou por isso. Foi desafiador para ele ser preparado. Ele nem sabia que ele se tornaria um profeta um dia, né? Nem em todas as fases da vida dele ele tinha entendimento do que ele poderia se tornar e de como que ele poderia ajudar. Mas ele enfrentou os desafios e agarrou as oportunidades. E tudo isso, né? Tanto oportunidades como pai, como marido, quanto como médico, como estudante, tudo foi feito com muita excelência e ele se aprimorou. Ele adquiriu talentos, habilidades e adquiriu virtudes. Então, meus amigos, né? Eu refleti muito sobre isso e eu convido vocês a fazer o mesmo. Que os desafios que vocês têm passado e que oportunidades que a vida e Deus têm lhes dado para que vocês possam se tornar mais preparados para aquilo que realmente o Senhor quer de vocês, para atingir o maior potencial que vocês conseguem atingir. Que vocês possam pensar sobre isso, né? E que isso seja fonte de incentivo e paciência para que vocês passem por todas as fases que a vida oferece, né? Sejam as fases mais confortáveis, sejam as fases mais desconfortáveis. Passando aqui, pessoal, para um próximo tópico, eu queria que nós pudéssemos ler aqui um pouquinho mais de algo que ele fez muito bem também, hein? Que é inspirador. Tem uma experiência aqui nesse trecho que ele fala que ele estava na faculdade de medicina e foi ensinado para ele que nem ninguém, na época, né? Nenhum médico poderia literalmente tocar um coração humano, né?
porque assim que fosse tocado, ele pararia de bater. Foi ensinado isso para ele. E aí, quem pode ler para nós, por favor, apenas alguns anos mais tarde? Eu posso, Rebeca? Pode ler. Apenas alguns anos mais tarde, porém, o Dr. Nelson e seus colegas pesquisadores relataram a primeira utilização bem-sucedida de uma bomba de circulação extracorpórea em um cachorro. O aparelho cardiopulmonar assumia a circulação do paciente, permitindo a cirurgia em um coração que não batia. Esse avanço, alcançado pelo Dr. Nelson e seus colegas, logo passou a ser utilizado em seres humanos, resultando na realização de mais de 1,5 milhão de cirurgias cardíacas de peito aberto por ano no mundo inteiro. A A inspiração, inspiração que levou a essa descoberta chegou ao Dr. Nelson enquanto ele ponderava os seguintes versículos de Doutrina e Convênios. A todos os reinos se deu uma lei, e a todo reino é dada uma lei, e toda lei também tem certos limites e condições. O Dr. Nelson pensou que, se trabalhasse, estudasse, fizesse as perguntas certas, ele e sua equipe poderiam aprender quais eram as leis que governavam os batimentos cardíacos. Foi por meio do entendimento das escrituras e da aplicação delas a essa área de interesse, disse ele, que o grande campo da cirurgia cardíaca que conhecemos hoje foi facilitado para mim. vocês já tiveram uma experiência parecida de serem orientados em algo que as pessoas dizem como secular através das escrituras? Ou através do evangelho, né? Seja um discursante ou uma orientação que vem de Deus. Já tiveram essa experiência? Sim, já. Quem falou que já? Alguém falou que já, né? Eu já, o Alisson escreveu aqui que já. O que vocês aprenderam? Talvez, né, vocês não seja sagrado para compartilhar, né, algo do tipo, mas quando vocês leem essa experiência do presidente Nelson, que princípio vocês extraem que vocês podem aplicar na própria vida de vocês? Acho que algo do evangelho que me ajuda muito nos conhecimentos seculares é a história da família. No caso, a própria indexação, porque atualmente eu faço história, né, na faculdade, então me ajudou muito a uma matéria específica, que foi a matéria de prática, onde a gente tinha que ir em arquivos públicos para ler e transcrever alguns documentos. Então, os meus colegas, eles, no início, né, eles tinham muita dificuldade. E foi algo que eu peguei de letra, assim, desde o início. E foi algo que eu vi, né, a mão do Senhor agindo, porque se eu não fizesse indexação, se eu não treinasse, digamos assim, eu também ia ter muito mais dificuldade do que, né, eu tive. Então, foi algo que me ajudou bastante. Legal, Shirley. Muito bom ouvir essa experiência. Eu já ouvi, né? Já ouvi, também já vivi algumas experiências. Talvez, às vezes, a gente espera, né, uma resposta muito específica. E a gente sabe, assim, que o presidente Nelson, naquele momento que ele estava estudando sobre algo que as pessoas diziam que era impossível e intocável, né, que era o coração. Então, ele, naquele desafio, né, de ajudar mais pessoas, de ser um profissional mais excelente, e no próprio hábito que ele tinha de estudar as escrituras, ele encontrou indiretamente uma resposta de que ele deveria estudar as leis que funcionam, né, o corpo humano. E ele foi inspirado, né, e guiado, olha aquele adjetivo, né, ele foi guiado a encontrar uma solução que como nós lemos naquela época, né,
Foi em um ano foi aplicado para mais de 1 milhão de pessoas. E olha que impacto, né? Na vida de filhos de Deus, independente se são membros ou não membros, mas vidas mudaram por conta daquela inspiração dele. E isso é totalmente possível na nossa vida, né? Totalmente possível. Que, como a Shirley falou, né? Contou uma experiência sobre a habilidade com a indexação e tudo mais. Mas eu também afirmo a vocês, né? E convido que vocês possam desenvolver hábitos que os aproximem dessas inspirações para qualquer dúvida que vocês têm na vida. Seja uma disciplina, seja no trabalho, seja uma falta de sabedoria. Eu tenho certeza que a constância, assim como o presidente Nelson tinha, independente de tantas tarefas que ele tinha para se cumprir, ele encontrou inspiração através das escrituras. E o Elder Oaks, ele continua dizendo que por mais impressionantes que fossem essas realizações, é impressionante, né? Impressionante. Ele conseguiu fazer algo antes nunca feito por alguém. Ele manteve o foco no Senhor e em seu trabalho. Quem pode ler, a maioria dos membros da igreja já não sabe. Eu posso ler. A maioria dos membros da igreja não sabem que ele serviu como missionário da Praça do Templo de 1955 a 1965, servindo de guia a visitantes, das 16 às 17 horas, todas as quintas-feiras. Esse foi uma das épocas em que ele esteve mais atarefado como cirurgião. Mais tarde, ele escreveu que em 1964 estávamos apenas dando os primeiros passos na medicina em relação ao desafio de substituir a válvula aórtica. As taxas de mortalidade eram elevadas e o compromisso de tempo dedicado a cada paciente era extremamente elevado para muitos. Quase atenção exclusiva era necessário por muitas horas, às vezes até dias. Olha aí, que compromisso que o presidente Nelson tinha, né, o doutor Nelson na época, além dessas realizações médicas. E como que esse compromisso, em que contexto que tinha que ele tinha esse compromisso, né? Num contexto da vida dele muito fácil, né? Ele estava ainda vivendo um desafio profissional aí em relação a substituir uma válvula muito relevante. E aí as pessoas estavam morrendo e ele tinha um compromisso de tempo dedicado com cada paciente. E às vezes durava horas e até dias. Mas ele tinha um compromisso que durou 10 anos aí. Qual era o compromisso dele? Isso, né, de tempo dedicado a cada paciente. Eu escutei bem baixinho, Firmino. Mas ele tinha um compromisso dedicado a cada paciente. O compromisso dele, né, era dedicado a cada paciente de extremamente elevado. Isso. E ele ainda serviu, perfeito o que você falou, viu, Firmino? E aí, complementando, ele ainda serviu como missionário nessa época por 10 anos, todos os dias, né? Um período, né, de 1 hora, né? Mas ele servia todas as quintas-feiras, desculpa. Semanalmente ele tinha esse compromisso. O que vocês aprendem, né, com esse momento da vida do presidente Nelson que vocês podem aplicar ou já aplicam, né, na vida de vocês hoje? E como que isso tem ajudado vocês? Ou vocês fazem só uma coisa, só uma coisa na vida, assim, né? Tá sobrando tempo. Eu, tipo,
Eu vejo que, apesar de tantas coisas, de tantas tarefas, o presidente Nelson, ele sempre se manteve com os compromissos, né? Ele sempre manteve essa firmeza em cumprir todos os compromissos que ele tinha. Então, eu admiro bastante, porque ele, como ele era médico, ele tirava um tempo para ficar com a família dele, fazer os trabalhos dele, servir como missionário. Então, apesar de tantas tarefas, ele sempre se mantinha comprometido com as suas tarefas. Um belo exemplo, né, Richelle, e todos, né? E aí eu pergunto para vocês, não precisam responder se não quiserem, mas pensem, de que maneira você pode demonstrar o mesmo amor e serviço que o presidente Nelson demonstrou, né? As pessoas que iam ao templo, que ele servia como guia, né, como missionário, tanto ao amor e serviço à comunidade que ele servia na época, numa época que as pessoas estavam morrendo muito por causa de um problema. E ele dedicou muito serviço. Então pensem, né? Pensem de que maneira vocês têm demonstrado amor e serviço semelhantes ao dele, tanto à comunidade da mesma igreja, quanto à comunidade que são os nossos amigos, né, da igreja. Pensem, né? Não precisam responder, mas já caminhando aqui para o final da nossa aula, eu gostaria de enfatizar uma coisa que o Aderoques ele traz, que o presidente Nelson ele é conhecido por ter um profundo conhecimento das escrituras. E ele também fala vários idiomas e experiência. E ele usou essas habilidades para edificar o reino de Deus na Terra. Então, ele se tornou um líder de decisões rápidas, de um conselheiro das pessoas, tanto na parte profissional quanto na vida eclesiástica. E que vocês também, né, meu convite para vocês, que vocês também avaliem que o conhecimento e a experiência que vocês buscam e adquiram possa servir para ajudar outras pessoas, assim como o presidente Nelson fez. E tudo isso, ele estava sempre muito comprometido com Jesus Cristo e seu evangelho. Então, desde a juventude dele lá, aos 16 anos, que foi quando ele começou a ter as experiências espirituais dele, que marcou o início da jornada espiritual, ele sempre foi muito comprometido com o evangelho. E eu pergunto, essa eu gostaria que vocês respondessem. Como você pode fortalecer seu compromisso, né, pensando, já que a gente leu um pouco sobre a vida do presidente, mas como que você fortalece seu compromisso com o evangelho de Jesus Cristo diariamente? Como que vocês demonstram esse compromisso? Um dos meios em que podemos demonstrar o nosso comprometimento com o Evangelho de Jesus Cristo é poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, sendo exemplo e sendo essa luz. E dessa forma posso ajudar eles a aproximar de Jesus Cristo e até mesmo saber mais sobre Firmino, se tu puder falar um pouquinho mais perto do microfone. Que tá bem baixinho, a gente não tá conseguindo te ouvir. Tá ouvindo? Agora sim. Então, eu falei, né, que nós podemos, né, encontrar as pessoas que estão ao nosso redor, do nosso dia a dia, e fazendo essa diferença presente também. Nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo e ajudando o próximo, amando cada uma das pessoas e servindo essas pessoas. Eu entendi um pouquinho, Firmino. Eu vou tentar resumir aqui, né? Mas que as nossas escolhas, eu entendo que você falou que nossas escolhas mostram nosso comprometimento, né? E falando, né, até o Alessandro comentou aqui, que através do estudo diário das Escrituras e de oração constante, ele também demonstra esse compromisso. E esse compromisso, assim como o presidente Nelson cita na vida dele, né,
ele é em todos os meios que nós estamos, no nosso trabalho, no estudo, no serviço dentro da igreja. Então, essas são ações que demonstram comprometimento. E a gente não vai ter oportunidade de ler, mas eu convido vocês, que a própria esposa dele dizia que uma das maneiras que ele demonstrava esse comprometimento é que, por mais atarefado que ele fosse, quando ele estava na casa dele, ele se dedicava integralmente à sua família. Então, eu sei que na fase que nós vivemos, né, que a gente está construindo a carreira profissional, está construindo nossa própria família, estamos construindo nossa jornada espiritual, que é constante, mas em meio a todas essas tarefas, chamados, designações, estudo, o presidente Nelson sempre se dedicava, quando ele tinha tempo, ele se dedicava integralmente à sua família. E isso é muito, muito, muito importante. Por fim, né, eu gostaria de terminar com uma experiência dele sobre seguir o profeta. E o presidente Nelson, ele conheceu 10 profetas, né? Dos 16 que o antecederam, ele conheceu 10. E ele teve uma oportunidade incrível profissionalmente para ser um professor renomado, para ganhar uma área de pesquisa somente dele numa instituição muito importante, uma faculdade muito importante. Ele ia financeiramente ia ganhar muito bem, ele ia para uma cidade onde ele ia ter contato, recursos, enfim, ele ia se mudar de Salt Lake City. E aí, pessoas, inclusive o próprio presidente Oaks, na época ele não era presidente, membro dos 12 Apóstolos, mas ele era um colega acadêmico de algum conhecido do presidente Nelson, foi uma das pessoas que tentou persuadir ele a se mudar para assumir essa posição muito importante diante da comunidade acadêmica. E aí ele tinha contato, né, diretamente com o profeta da época, que era o presidente David John McKay, que é o que está aqui na foto. E aí o presidente, ele perguntou, né, para o presidente o que ele deveria fazer. Com aquela decisão, né? Parecia tudo muito bom, era o sonho dele, né? E o presidente David John McKay foi muito claro e disse: não, não é para você ir. Vocês já moram na melhor cidade do mundo, tem uma qualidade de vida que não pode ser igualada em nenhum lugar do mundo. E aqui suas filhas vão ter o melhor ambiente que elas poderiam ter para se desenvolver espiritualmente. E aí ele fez uma promessa, né, como profeta de Deus, dizendo: as pessoas virão do mundo inteiro até você, porque você está aqui. E aí o presidente Nelson, ele negou essa oportunidade. É um exemplo, né, um outro exemplo de obediência. E eu gostaria, né, de terminar essa aula com vocês, convidando, primeiro, vocês a estudarem as palavras do profeta Russell M. Nelson. E segundo, que vocês tenham aqueles mesmos adjetivos que nós vimos no início, né? O guiado, o preparado e o comprometido. Que vocês se deixem ser guiados pela orientação do nosso profeta, pela orientação do Espírito, que são pessoas que falam a vontade de Deus. Segundo, que vocês aproveitem as oportunidades de preparação, porque certamente Deus tem algo maior preparado para vocês, né? Em cada fase da vida de vocês, sempre vai ter um passo à frente, um passo maior, algo que vai desenvolver vocês no potencial que vocês têm. Então, aproveitem as oportunidades de preparação, sejam elas desafiadoras ou sejam elas mais confortáveis, mas deixem que Deus guie essa preparação. E, por último, que vocês sejam comprometidos com os convênios que vocês fizeram, com o Evangelho de Jesus Cristo e com o nosso profeta, né? Independente da opinião do mundo, né? Independente da lógica que o mundo segue, de obediência, que vocês possam seguir o nosso profeta. E eu presto o meu testemunho, que eu sei que o profeta Russell M. Nelson, ele foi chamado por Deus, que sua vida
é exemplar, né? O modelo a ser seguido sempre é o de Jesus Cristo, mas ele, com a sua vida e através desse curso que nós vamos ter esse semestre, vai ser possível extrair grandes princípios que nós vamos aplicar e melhorar como filhos de Deus. E é esse meu testemunho nessa aula que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.